Questão 11 do Enem 2021, primeira aplicação. Vamos aqui ao enunciado. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que... Bom, nós temos um fragmento aqui, reparem, da letra da canção Sinhá, do Chico Buarque e do João Bosco. O enunciado está querendo que o aluno entenda bem o vocabulário empregado e a situação retratada, porque tanto o vocabulário como aqui a situação são importantes para o patrimônio linguístico e identitário brasileiro. E por quê? Vamos aqui ao fragmento da letra. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei, Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vosmecê que nunca vi Sinhá. Por que talhar meu corpo? Eu não orei, Sinhá. Para que vosmecê meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus, para que vosmecê me tira a luz. Então reparem, nós temos aqui uma letra que mostra o lamento de um escravo ou uma escrava que diz que se a dona, possivelmente um homem, né, um escravo, que se a dona Sinhá se banhou, se lavou, ele jura que ele não estava ali para ver, ele não viu. Era algo que esse escravo está dizendo, não tinha acesso, porque ele está dizendo onde é que ele estava, qual é o álibi dele. Eu estava na roça, no trabalho. E ele continua a dizer que não olha para ninguém, porque não enxerga bem e nem tem mais cobiça alguma na vida. Mas mesmo assim, o que vai acontecer? Ele é visto como culpado por ver a Sinhá se banhando, é posto no tronco, apanha, fica aleijado, é castigado e mesmo jurando que não viu a Sinhá se banhando. E aí esse escravo, claro que fica se perguntando, né? Para que me castigar? Para que me machucar? Para que me aleijar? Para que me talhar? Para que furarem os meus olhos, né? Ele está dizendo, eu não vi a Sinhá se banhando. E repare como é que o escravo chora. Em Yorubá, que é um idioma, né, da família linguística, principalmente da Nigéria. Mas reparem que ele chora em Yorubá, mas ora por Jesus. Dentro da ideia também, né, por Deus Nosso Senhor, aqui o cristianismo colocado. Então, ele está dizendo, né, para assim, a não tirar a luz dos olhos dele. Ou seja, uma letra terrível que mostra bem os castigos, as humilhações pelas quais os escravos passavam, aqui essa extrema relação de poder. A pergunta que ele faz basicamente no final, para que Vassuncê me tirar a luz, me furar os olhos? E aí a gente volta agora exatamente para o enunciado. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que a. remetem à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Sim, está remetendo aqui a uma violência física, simbólica contra esses povos que foram escravizados, né? Ou seja, o vocabulário empregado aqui com termos como tronco, aleijar e tudo mais. Reparem a situação retratada, né, de que um escravo que jura de pé junto ali que não viu a Sinhá se banhar, mas a Sinhá diz que ele viu, merece castigo e um castigo cruel por isso. Certo? Então remetem sim à violência física e simbólica contra os povos aqui escravizados, tá? Bom, na B, valorizam as influências da cultura africana sobre a música nacional. Não há essa valorização da cultura africana aqui nesse sentido, né? Apenas expõe essa cultura em detrimento de uma outra cultura, a de que exerce essa relação de poder aqui no caso, né? A portuguesa, de certo modo, né? Incorreta aqui. C. Relativizam o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Reparem que a gente vê até um sincretismo religioso citado, né, uma mistura de crenças, ali no caso dele chorar em Yorubá, rezar em português, no sentido, né, cristão e tudo mais, mas não é isso que mostra a questão relevante para o patrimônio linguístico e identitário do Brasil. Incorreta. D. Narram os infortúnios da relação amorosa entre membros de classes sociais diferentes. Não é uma situação aqui de relação amorosa, apesar de classes bem diferentes, né? A gente percebe senhora e possivelmente um escravo.
apesar de termos essa relação de poder existente, ele não é uma relação amorosa. Incorreta. E problematizam as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial. Bom, lembrando que o período colonial vai até 1822, o ano da independência do Brasil, né? Mas a Lei Áurea só veio em 88. Então, no Brasil já independente, a gente ainda teve escravos. E essa situação aqui retratada na letra pode acontecer tanto no Brasil independente como, né, Brasil colônia, certo? Então, não é isso que mostra a questão relevante aqui para o patrimônio linguístico e identitário brasileiro. Incorreta, gabarito correto A.